Fala, nação santista, pessoal, 1-1 fora de casa, pra mim não foi tão ruim, né? O Santos saiu atrás do resultado e o Tiquinho Soares empatou. Vamos ver agora o lance do jogo e já já vamos vir com a coletiva do Vozvoda, beleza? Então vamos ver primeiro aqui o pós-jogo do, do equipe F e após vamos ver aí a coletiva do Vozvoda, beleza? São do Zé Ivaldo. E o lance do gol, né? O jogador do Santos, ele entra logo em seguida e aí já sai o gol, porque ele não consegue encontrar o posicionamento. É que a gente tava com a tarde ali, mas na hora do lançamento do Scarpa, ele tá se posicionando, então o corpo tá mal posicionado, ele não consegue fazer o estreia dele, né? Adonis Frias. Que entrou em uma, né? Entrou. Ele entrou mal. E depois aí, o Brasão desabou, né? De novo. Com todo... Mas aí é responsabilidade do médico, né? O médico não tem... Se você deixar o jogador falar, o jogador vai jogar até morrer dentro do campo. Aí quem tem que fazer a avaliação e entender o estado é o médico. O médico teria que ter tirado o Brasão logo na... Olha, tem uma pancada, tem um galo, né? Até pra gente explicar, né, Zé, pra quem edema, não acompanhou. Né? Esse é o primeiro lance do Brasão com o Igor Gomes. E ele decide ficar em campo mesmo com um galo do tamanho da Arena MRV na cabeça. Aí o que eles fazem? Eles colocam uma touca. A touca pressiona. Você tem um galo, a touca pressiona, o que acontece? O sangue se espalha, você tem uma pancada, você não sabe se aconteceu alguma coisa ou não internamente, né, do cérebro. Ali é questão de você ter que tirar o jogador. Mas eu quero jogar. Não, eu sou o médico, você vai sair, nós vamos te levar para o hospital para fazer um exame, porque realmente a contusão é muito... Externamente é uma coisa que se assusta e internamente a gente não sabe o que aconteceu. É óbvio. Né? Então teria que ter tirado. Mas aí torcer para que nada aconteça com o Brasão, que realmente tenha sido só a pancada mesmo e que ele possa se recuperar e voltar... Quando ele tiver que voltar, né? Quando estiver 100% bem. Em relação ao São Paulo, ele repetiu a mesma entrevista que ele deu depois do jogo contra o Cruzeiro. Eu tenho que ajudar a recuperar jogadores que estão abaixo. Sim, mas do jeito que ele coloca o time para jogar, ele não vai recuperar ninguém. Ele não vai ajudar ninguém a jogar melhor. Né? Porque o sistema tático que ele jogou hoje, especialmente no primeiro tempo, e com as escolhas que ele fez, é que o Neymar não está bem. Se o Neymar estivesse bem hoje... Né? Se ele estivesse pelo menos um pouco mais em forma, provavelmente o Neymar teria feito 2 gols. Um deles logo de cara. Teria feito 2 gols fácil, porque ele coloca 3 zagueiros, aí ele põe o Fausto Vera na frente dos 3 zagueiros para fazer a saída de jogo. Tem até os números do Neymar pra gente dar uma olhada. Fala, Zé. E o Neymar não foi bem, hoje. Aí ele coloca 3 zagueiros, o Fausto Vera na frente, aí ele abre o Arana, ele põe o Arana, Hulk, Alan Franco e o Scarpa. Aí ele põe o Rony na frente e junto com o Coelho aberto pelo lado esquerdo. O Coelho centralizado. Quem o terceiro zagueiro era o Natanael. Aí o Santos fez? O Santos pressionava a saída de bola, o Atlético não conseguia jogar. Né? Desse jeito, você não vai conseguir jogar mesmo. Mas eu achei que o time hoje estava menos bagunçado do que no meio de semana. Quem? O do Atlético? Não, porque no meio de semana ele pôs o Coelho de lateral direito. O segundo tempo só melhorou porque o que ele fez? Ele tirou o Rony, colocou o Igor Gomes e depois o Alexandre. O Alexandre no meio, no lugar do Vera. E ele colocou o Igor Gomes para jogar por dentro. O Igor Gomes junto com o Scarpa e deixou o Coelho aberto pelo lado. Entendeu? Mas só melhorou depois do gol. E já no primeiro tempo ele tinha mexido na posição do Scarpa. Mas isso é o São Paulo ali, né? Direita. Jogou ele pro outro lado. Mas é tentativa e erro, né? O São Paulo é isso. Mas ele tem que fazer... se arrisca. Mas assim, se você tem... Pela segunda vez ele fala, eu preciso recuperar os jogadores que não estão jogando bem. Então se você precisa recuperar, primeiro o que você tem que dar para eles? Confiança para poder jogar. Então, qual é a melhor forma e a forma mais rápida de você dar confiança? Colocar simplicidade no seu sistema de jogo. Você não pode falar pro Hulk jogar no meio campo. O Hulk não é meio campista. Entendeu? Você não é. Você nem não pode. O Coelho lateral direito. Nem o Coelho lateral direito, nem por exemplo, o Scarpa. Embora o Scarpa já tenha jogado com o Milito assim um pouco, mas era outro sistema, era outra forma de jogar. De uma vez, né? Tudo junto. Não tem como. O Fausto Vera fez a terceira partida dele no ano, a segunda com o São Paulo. Ele fez jogo decisivo. Ele fez acho que 2 com o Cuca. Assim, não é um jogador que está jogando bem. Então, peraí, eu vou insistir com isso? Eu deixo o Alexander no banco? Sabe, tem algumas coisas que, assim, eu acho que assim, ele precisa simplificar. Mas como o professor falou, é São Paulo. Mas só que, assim, dentro de casa, com esse Santos, da forma como o Santos jogou no segundo tempo, especialmente sem um jogador,
O Santos ganhou 3 pontos, porque o Vojvoda mexeu no time e o Santos conseguiu jogar. E o Vojvoda mexeu bem. Embora ele tenha perdido uma mexida, porque na hora da concussão, aos 24, na hora da saída, né? Quando ele põe o Diógenes no brasão, ele também põe o Cavaleiro no Vitor Hugo na mesma mexida. Sim. Com aquilo ele perde uma mexida. Você vê como todo o ecossistema do futebol ainda tem muitas dúvidas em relação, porque existe o protocolo da concussão. Bateu na cabeça, o cara tem que sair. É um absurdo. Nem precisaria ter um galo daquele tamanho. Ali como é que é, professor? Não precisa ser médico, basta ser mãe. Não, qualquer mãe falaria. Se a mãe de um jogador fala... Filho, pelo amor de Deus. Volta pra casa. Mas eu quero jogar. Pega pela orelha, sai daí. Eu já te falei. Aí vai a sabedoria de mãe. Sabedoria de mãe. E bateu o olho, né? E se insistisse muito aquela havaiana na bunda, ia comer. Agora outro galo. Outro galo. Agora, hoje, eu acho que o Vojvoda deu o primeiro sinal de Vojvoda durante um jogo. Né? Qual foi, prof? Aquela situação, um homem a menos, o Santos com muito pouca possibilidade de empatar o jogo, e ele faz uma tríplice mudança, ele coloca o Tiquinho, que cobra o pênalti, ele coloca o Tassiano, que participa do lance do pênalti, e ele ganha o empate ali. E tira o Neymar, né? Mas o meu único reparo ao Vojvoda hoje é que, para mim, ele poderia ter tirado o Neymar antes, no momento da expulsão do Zé Ivaldo. Porque hoje a gente precisa dizer, em vários momentos do jogo, o Neymar foi um homem a menos em campo. Tirou quase todos, né? Em quase todos. Errou praticamente tudo. Na finalização, em que ele até, na minha visão, sofre um pênalti do Scarpa depois de finalizar. O Neymar perde um gol, uma chance clara. Depois tem uma furada numa boa jogada do Lautaro. 40 segundos de jogo. Ele torce o tornozelo ali, mas aparentemente não impediu a condição dele de ficar em campo. Mas foi um jogo muito abaixo do Neymar, com vários erros técnicos, porque aí não é só uma questão física. Hoje foi um jogo didático, Bruno, para entender por que o Neymar não foi convocado pelo Ancelotti. Porque o Neymar até falou, deve ter sido por questão técnica mesmo, de certa forma até ironizando a decisão do Ancelotti, e depois o Ancelotti explicou. Sim, foi uma decisão técnica, porque o jogador não está na sua melhor forma física, e isso naturalmente interfere na parte técnica. Óbvio que se o Neymar não está 100%, ele naturalmente, na parte técnica, não vai entregar tudo que pode. Porque as pessoas ficam muito apegadas ainda. É esse lance? Esse é o lance. Depois o Scarpa dá um carrinho ali, irresponsável, e acaba dando um rapa no Neymar. Mas foi depois da finalização. Não interessa. Pegou o Neymar, foi embora. Até comentei com o professor Celso. Sabe o que aconteceu aí? Eu acho que, pelo fato do Neymar cair tanto, ninguém mais está acreditando. Só que aí o VAR deveria intervir. Já perguntar, Zé, aí não tem VAR? Mas aí isso que eu falei. Aí o VAR teria que ter chamado. A jogada continua em tese. Sim. Aquela bola poderia ter sobrado. O VAR deveria ter chamado, mas fora isso, olha esse lance. O Lautaro Dias aperta o Vitor Hugo ali, rouba a bola, dá um passe perfeito e o Neymar fura. Acontece com todos os centroavantes, até craques, podem perder gols. Mas Neymar, né? Mas o Neymar Prime não perderia os gols que perdeu o Neymar Prime. No auge, não perderia os gols que perdeu em BH. Ele gosta. Eu falo os gols que perdeu em BH porque foram os 2 da Arena MRV e teve aquele recentemente contra o Cruzeiro também, em que ele tem uma bola do Guilherme e ele bate de primeira pro alto na cara do gol. Então, isso mostra como o jogador não está no seu auge físico e, naturalmente, não vai tomar as melhores decisões técnicas. Hoje, para mim, foi um jogo ali de manual para mostrar, porque existe manual e visual. Você acha que a questão do gramado pode ter influenciado o desempenho dele? Mas no Mineirão, que ele também perdeu um gol e também não fez um grande jogo, era gramado natural. Então, isso tem acontecido com o Neymar. Foi só hoje, né? Ele tem tido até mais sequência, que bom. Mas está num processo de recuperação. Não significa dizer que está recuperado, e hoje o jogo mostrou que o Ancelotti tem razão. O Neymar ainda não está pronto para voltar para a seleção hoje de novo. Repito, porque em vários momentos o Santos teve um a menos. Era um campinho otimista, né? Mas é sinal que ele errou muito em todos aqueles lugares, então. Ele participou bastante. Os números? A gente mostrou um campinho dele aqui, com os pontinhos azuis. Sim. Tinha muito pontinho, mas estava errando em muito lugar. Jogo ele sempre participa, mas tem errado bastante acima da média do que a gente está acostumado a ver do Neymar
comparando com o auge dele que já foi. Tem zona mista, hein? Tem, com o Zé Rafael. Opa. A gente vai ouvir então lá na Arena MRV. Vamos lá. Claro, com certeza. Eu acho que apesar do nosso primeiro tempo ter sido muito superior à equipe deles, a gente não conseguiu ser eficiente, né? E no segundo tempo, pelas circunstâncias do jogo, um jogador a menos, sair atrás do placar, eu acho que o espírito de correr atrás do resultado foi muito importante e esse ponto com certeza vai ajudar muita gente lá na frente. Você falou em correr, né? E havia uma preocupação em relação ao gramado sintético. Foi um debate que se teve durante a semana, o Neymar já tinha dado declarações públicas que não gosta. Muda muito para vocês o jogo, Zé, quando vem jogar num estádio que tem um gramado como esse? A gente percebeu, por exemplo, que o Neymar parecia estar meio sem tempo, tentando se adaptar com o tipo de gramado. Para vocês como um todo, é diferente? É diferente, apesar de fazer um tempo que eu não jogava no sintético. Acho que o Ney talvez sentiu um pouquinho dessa diferença porque também não está habituado e realmente o campo muda, né? A velocidade da bola fica diferente. Enfim, faz parte do jogo, mas acho que a nossa equipe no geral se comportou bem, conseguiu se adaptar muito rápido ao gramado e conseguiu fazer um jogo de igual para igual com uma equipe muito qualificada. A nossa percepção que tá... Tô vendo as contas aqui, o Breiler, o empate, assim, pro Santos, talvez não tenha sido pior. Bom, era um confronto direto também, na verdade. Né? Porque o Galo tá com 25, agora com 25 pontos. Mas o Vitória, como não venceu, certo? E o Juventude perdeu. E o Fortaleza venceu o Vitória, né? Então segurou o Vitória e o Juventude também perdeu. Então, ajudou o Santos, menos né? Traumático esse ponto conquistado para o Santos. Diante da situação, foi até bom, hein? E o Santos tem de se apegar à atuação coletiva, que foi boa. O Santos se comportou bem, mesmo no gramado sintético. Na minha visão, não conseguiu a vitória, porque até quando estava 11 contra 11, o Santos era melhor. Muito pela expulsão do Zé Ivaldo, e ali uma expulsão infantil. O Zé Ivaldo é recorrente nesse tipo de erro. Já tinha amarelo, agarra o Hulk no meio campo, o segundo amarelo correto. Quem é amarelo não puxa a camisa, né? E também por um dia ruim do Neymar. Neymar tecnicamente não esteve bem, mas ele não aproveitou as oportunidades. Tem que ser reserva do Santos? Não acho que ele tem de ser reserva. Mas quando o Neymar estiver mal, não estiver decidindo, o jogo não tá para ele, o Vojvoda precisa ter autoridade e personalidade suficiente para tirar. Eu teria tirado o Neymar quando o Zé Ivaldo foi expulso. Mantido o Guilherme. O Guilherme também não estava lá aquele primor, mas pelo menos ajudava mais fisicamente, ajudava na recomposição. E ali ele já poderia ter antecipado a substituição do Neymar. Mas o Santos, olhando pelo que produziu, no 11 contra 11 foi superior ao Atlético e depois consegue até um empate. Seria injusto o Santos sair com uma derrota pela maneira como o Vojvoda organizou. Então já é um sinal. O Vojvoda, no seu segundo jogo, já mostra que encontrou alguns caminhos que podem ajudar o Santos. O Santos estreou o Lautaro e o Vitor Hugo, né, jogadores que incorporam mais fisicamente. Isso pode ser um alento também para lidar com esse momento e conseguir respirar e, aos poucos, ter alguma identidade de jogo que o Vojvoda já demonstrou algo, um esboço contra o Atlético. Próximo jogo do Santos é uma parada difícil, hein? Recebe o São Paulo. São Paulo não perde mais de ninguém. Tá ganhando do Botafogo 1-0. A única derrota foi aquela primeira, a estreia do Crespo contra o Flamengo. Desde então, o São Paulo não perde mais, tá? E o Galo o Galo joga... Peraí que agora eu perdi aqui. O Galo joga contra o Botafogo fora de casa. Mas antes disso, na quarta-feira, aqui tá na ESPN, o Galo joga contra o Bolívar. Rapaz, eu não sei vocês, mas eu tô achando o Neymar muito nervoso. Ele empurrou ali o cara marcando ele, o cara não... Sim, não foi uma pancada. Rapaz, ele tem que botar na cabeça dele uma coisa, o Neymar, cara. Ele é diferente. O futebol brasileiro de hoje não é o mesmo de 2010 que ele arrebentou aqui. É outro futebol, é outro estilo de jogo. Então acho que ele tem que ter mais calma. Principalmente nas divididas, ele tem que evitar mais o contato. O Neymar, ele tem um defeito que eu não gosto dessa forma que ele joga. Ele busca muito contato. O Neymar é magrelo, xixarro, pô, tomou uma trombada. O Neymar tem 80 quilos, pô, pra estar trombando com um volante de 1,80m, de 90 quilos, de 85 quilos, pô. O cara joga ele fora do campo. Por que não faz o básico? Aproxima alguém dele, toca, passa. É mais bonito jogar assim.
Ele não tem mais o físico que ele tinha no Barcelona, no PSG, que ele aguentava tomar mais chegada, porque estava mais jovem. E essa lesão que ele está tendo, ele tem que entender uma coisa, que essas lesões, se ele fugir desses contatos, ele vai evitar esse tipo de lesão. Essa é minha opinião. O Santos tem um time bom. Hoje, assim, já vou falar também, o Vojvoda, o time está mais compacto. O Santos tomou gol e não se desesperou como antes. Se fosse na época do Kleber Xavier, o Kleber ia fazer aquela mudança louca, ou caixinha, e aí abrir o Santos todo pro Atlético. O Vojvoda, ele tem disciplina tática. Então, são 2 jogos aí, né? Do Vojvoda. E temos que ter calma com o Vojvoda. O empate fora de casa não é ruim. A rodada ajudou o Santos. O Vitória perdeu pro Fortaleza. O Juventude ganhou o Flamengo ganhou pro Juventude. Então o Santos continua ali ainda fora do rebaixamento, né? Que o saldo de gol de Juventude ainda hoje era menos 22, agora é menos 24. O Santos conseguiu manter a mesma saldo de gol negativo. Agora é triste ver o Santos nessa situação, né? Pelo time que tem, não era pra estar nessa situação, não consigo entender, velho. Mas agora vamos ter... Eu consegui entender, perdão, pessoal. Que não tínhamos treinador de patamar. Você vê o Brazão, o cara é um exemplo, velho. O cara tá com um galo na cabeça, parecendo um avestruz, meu amigo. E ficou dentro de campo. Cara, homem, sujeito homem, velho. E o jogo era esse. Um jogo truncado, 2 times brigando pelo rebaixamento. E é isso aí, vai ser isso aí. Se o Santos não embalar aí 3, 4, 5 vitórias seguidas pra sair dessa, vai ser essa briga aí. E eu creio que o torcedor não vai aguentar essa pressão. Porque o Santos é um time que o torcedor tá acostumado a ver lá na ponta da tabela. E a gente não quer ver o Santos nessa situação, cara. E eu não vou aqui falar do que o jornalista falou aí, porque, pô, cara, cada um tem sua visão, eles são jornalistas, eles falam o que eles pensam, eu falo o que eu vi, né? Eu vi o Santos mais compacto, mais pé no chão, o Santos não é mais medroso como era. O Santos tá com um posicionamento tático melhor. Falta melhorar ainda algumas coisas, né? Principalmente o ataque, né? Hoje o Tiquinho Soares, graças a Deus, estava 140 dias sem fazer o gol. Hoje conseguiu fazer um gol. Jogo passado ele conseguiu fazer o gol, mas foi impedido. Onde o Santos empatou também. E creio que o trabalho do Vojvoda já está começando a germinar e vai a cada dia mais se solidificar, beleza? Pessoal, já viemos com a coletiva do Vojvoda, eu gosto muito das coletivas dele, mesmo não entendendo tudo que ele fala, mas eu acho interessante que ele fala coisas que realmente a gente viu dentro de campo, ele não fica enrolando, beleza?